Hoje é aguardado o fim do julgamento do PM Alessandro Marcelino de Souza, acusado de assassinar Jonathan de Oliveira Lima há quase 10 anos, em Manguinhos. O julgamento começou com 1 hora de atraso. A reportagem é dela, Branca Andrade, na tela. Vamos ver. O julgamento do policial militar Alessandro Marcelino de Souza recomeçou hoje pela manhã no Tribunal de Justiça do Rio. O PM é réu pelo homicídio de Jonathan de Oliveira Lima, de 19 anos, morto com um tiro nas costas em maio de 2014 em Manguinhos, na Zona Norte. No depoimento, Alessandro disse que não mentiu em nenhuma das outras vezes que foi ouvido. Segundo o PM, ele não estava portando um fuzil e efetuou pelo menos 7 disparos de pistola na direção de 3 traficantes. Ainda de acordo com o réu, ele não sabe quem ele acertou durante a troca de tiros e que ele apenas revidou o ataque dos bandidos. Ontem, o tribunal ouviu 5 testemunhas de acusação e 4 de defesa. A primeira, o sargento da Polícia Militar, Larissa Elaine da Rocha. Defensores do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública pediram a aquisitação por falso testemunho da PM. Ela apresentou uma declaração diferente dos outros depoimentos já prestados na delegacia e ao tribunal, sugerindo que Jonathan estava armado e que já o conhecia como traficante com o apelido de Doquinha. Em dado momento, você sendo ponta e olhando para trás, vendo os traficantes, você reconheceu o Jonathan como um dos atiradores contra a sua guarnição e a guarnição do Alessandro? Sim. As 9 testemunhas arroladas já foram ouvidas nesta terça-feira. Para hoje estão previstos o debate, o depoimento do réu e, posteriormente, a divulgação da sentença. Uma outra testemunha de defesa do réu também chamou bastante atenção. É o também policial Marcelo Nicolau Carvalho, que foi condenado em primeira instância e foi questionado por isso durante a audiência. A sentença virá em seguida com a participação do júri e leitura dos autos. A família de Jonathan aguarda ansiosamente pela condenação do policial. O meu filho não era um bandido, o meu filho não era um criminoso. Eu espero que hoje aqui a justiça seja feita, porque eu não aguento mais. Eu já tô cansada, sabe? A gente tem que jogar por terra isso. Essa impunidade tem que acabar. Aqui hoje, como ontem, tinham várias mães de filhos assassinados. E toda vez que a polícia mata nossos filhos, eles criminalizam nossos filhos para que eles não sejam condenados. A gente não aguenta mais isso. Mães adoecem diante de tantas injustiças. Eu espero que a justiça seja feita hoje. E essa mãe vive um luto de quase 10 anos, à espera desse julgamento. Que justiça seja feita, né? Que, claro, a condenação saia ali, ou absolvição, ou condenação. A gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém. Agora, as provas foram levadas, essa mãe não estaria botando a cara à tapa se o filho dela não fosse inocente. Então, por isso que a gente vai lá para o Tribunal do Júri para conversar ao vivo com a repórter Branca Andrade, que vai trazer mais informações. Branco, olha só, a expectativa é que o resultado saia após os debates entre acusação e defesa, não é isso? Boa tarde para você, querida. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que assistem o SBT Rio. Sim, é exatamente isso, Caio. A defesa, nesse momento, é quem está se pronunciando, a defesa do réu, o PM Alessandro Marcelino de Souza, está tentando, por estratégia, né, refutar todas as provas que foram apresentadas pela acusação. Provas essas que são a reprodução em 3D, reprodução simulada em 3D do que aconteceu, com base em imagens de satélite e também depoimentos de testemunhas, moradores de Manguinhos que estavam no local. Então, essas provas apresentadas, elas foram confrontadas com o laudo cadavérico do Jonathan, né? E apontam, sim, para o fato de que o tiro partiu da arma do policial Alessandro. Além disso, houve também exame balístico que comprova isso. Então, essas são as provas da acusação, que já se pronunciou, e nesse momento a defesa está tentando, com muita dificuldade, obviamente, né, refutar essas provas que foram apresentadas. Além disso, há algumas polêmicas envolvidas, né? As testemunhas de defesa do réu, dentre elas, né,
né, havia 2 policiais militares. Um é a sargento Jéssica, que ontem se pronunciou aqui e apresentou um testemunho diferente do que havia sido dado em sede policial. E nesse momento ela foi acusada de falso testemunho e o tribunal do júri vai decidir se ela vai ter que responder por isso ou se retratar ao final da sentença. E também o PM Marcelo Nicolau, que foi uma testemunha de defesa do réu, que veio aqui prestar depoimento e que já foi julgada, né, e culpabilizada em primeira instância por associação a grupos paramilitares. Então isso também foi levantado aqui durante a audiência ontem e hoje aqui também durante a sessão. Agora, Caio, o que está acontecendo é que a defesa está falando, logo depois disso haverá réplica, tréplica, depois o júri popular vai se reunir, vai se pronunciar e depois a juíza Tula vai falar a sentença, né? Vai proferir a sentença aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Caio. Deixa eu trazer essa discussão aqui para o Thiago Dorigo. Dorigo, olha só, você não estava aqui ontem, era o Carlos Augusto. Um abraço para você, Carlinhos. Então vamos lá. 10 anos para se ter esse julgamento. A Branca Andrade falava ontem que a principal linha agora, né, até do julgamento, é essas provas da polícia científica e também o pessoal que foi contratado utilizando imagens de satélite e essas imagens que estão aqui do lado agora, que foram reproduzidas para comprovar que realmente o tiro saiu da arma do policial e que até que ele teria sido atingido ali nas costas dele naquele momento. Claro que a família vai dizer que a pessoa é inocente, a gente acredita até na inocência do jovem. Eu também não acredito que o policial tenha estado ali, eu estou indo lá para matar todo mundo, senão ele seria um psicopata. Só que numa hora dessa, né, infelizmente o agente da lei, se cometeu um erro, a justiça está ali para poder trazer as informações e condenar caso seja preciso, se não absolver. Sim, vamos lá. O que acontece? Eu não tive acesso ali, Caio, li por alto na imprensa notícias a respeito desse julgamento, tá? Na época não havia os recursos tecnológicos que existem hoje. Isso já gera um grau de dificuldade. Agora, o que eu posso dizer é, com a nossa experiência, trabalhando na DH durante 3 anos, tá? E a gente participa dessas operações aí a todo momento. O que acontece? Quando você está ingressando numa comunidade, tá? Inicia-se aquela troca de tiros, é um corre-corre. E às vezes o morador, tá? Ele está próximo ali do traficante, tá? Ele corre, o traficante corre atirando para trás, isso é muito comum. Às vezes tem um revide do policial e nessa troca de tiros ele pode acabar acertando a parte posterior do oponente, do opositor, tá? No caso, o traficante. Então, isso tem que ser esclarecido. Tem testemunhas ali, tem moradores, tá? Tem parentes e tem outros policiais militares que, salvo engano, estavam presentes também naquele momento e vão poder ajudar a esclarecer os fatos. Agora, não significa tão somente porque a vítima foi atingida por trás que não houve troca de tiros. A pessoa pode correr, atirar contra as forças policiais e ser alvejada por trás. Isso acontece a todo momento. Assim como ela pode ter efetuado disparos, tá? Estar correndo enquanto um outro traficante está ali mantendo posição, desferindo disparos contra a guarnição que tenta avançar. E aí o policial naquela troca de tiros, ele tenta atirar tenta revidar fogo contra o traficante que está posicionado e o outro que está do lado, que está correndo, acaba sendo atingido, certo? Então ele queria praticar uma legítima defesa contra um, acaba acertando o outro. Isso tudo tem que ser averiguado e espero que isso seja esclarecido durante esse julgamento aí, porque inclusive há policiais militares que participaram da incursão naquele dia. E a própria Branca falou que o depoimento de uma policial que estava ali agora veio um depoimento como se não fosse um depoimento de verdade, né, Branca? Que ela estivesse realmente falando com a verdade, já que ela teria mudado o depoimento. Agora, você dizia na sua entrada que esse julgamento deve acabar hoje. Será que ele pode varar aí a madrugada? Porque agora é 12h38, deve ter uma parada para o almoço, alguma coisa assim, e depois vai direto. Como é que deve ficar isso, Branca?
Olha, Caio, após agora o pronunciamento da defesa do réu, vão vir a réplica e a tréplica, que normalmente são mais rápidas, né, as considerações finais, e aí o júri já se reúne para depois acontecer o proferimento da sentença. Então, imagino que seja bem mais rápido que ontem, né? Ontem a expectativa era que o julgamento acabasse ainda ontem, mas acabou que não foi assim, então hoje estamos aqui novamente no Tribunal de Justiça para acompanhar esse caso, mas de hoje creio que não passe não, pelo ritmo que está sendo empregado aqui, né? Começou com um pouquinho de atraso, por volta das 10 horas da manhã, conforme habitual, a gente tinha combinado aqui 8 horas da manhã para a fila já acontecer e às 9 em ponto começar, mas houve esse atraso, mas depois que começou a audiência, né, está indo relativamente rápido. Então acredito que até o final do dia a gente já tem um resultado sobre esse caso inclusive bem difícil, tá, Caio? Bem difícil, tanto para a acusação quanto para a defesa. São dois lados que estão ali trabalhando em prol dos seus clientes, né, de fato, mas as provas realmente são irrefutáveis, né, uma vez que a reprodução simulada mostra exatamente de onde partiu o tiro, a direção que esse tiro veio, né, o policial abaixado. O tiro teria vindo de baixo para cima e atingido o cóccix de Jonathan, de 19 anos, de costas, né? Ele estava correndo, havia uma manifestação acontecendo ali na comunidade de Manguinhos contra a operação policial. Segundo informações, ele não estaria de fato armado, não tem envolvimento, nem antecedentes criminais também. As provas foram apresentadas aqui, então agora é uma questão de aguardar. A arma do policial nunca apareceu, há também aqueles indícios de desmonte, né, do local antes da realização da perícia no local. Então, tudo isso ajudou a dificultar também o processo desse caso, que hoje, depois de 10 anos, finalmente deve ter uma conclusão. Vamos aguardar, Caio. Com certeza, claro que outras informações você vai ter logo mais à noite no SBT Rio, segunda edição, que os nossos repórteres vão continuar acompanhando aí esse julgamento.